Felipe Aquino organizou um livro chamado Teologia da Libertação. Ele organizou o livro, ele não escreveu. E nesse livro ele inseriu uma série de artigos do Dom Eugênio Salles, Dom Estevão Bittencourt, beneditino, e textos do Ratzinger sobre Teologia da Libertação. E lá neste livro está um texto, este texto do Bento XVI, explicando formalmente a Teologia da Libertação, onde ele percebe as suas origens, os erros, etc. E aqui eu resumi para vocês os 10 principais erros aqui, né? O principal deles, então, eu vou ler aqui o que ele diz e vou explicar rapidamente. A primeira coisa é que a Teologia da Libertação substituiu, diz Ratzinger, a palavra salvação por libertação. Aplicada em cunho político, porque propõe resolver os problemas da injustiça social, especialmente na América Latina, pela mudança radical das estruturas do mundo, veja só, que são estruturas de pecado e do mal. Não é, diz Ratzinger, pela conversão pessoal, mas somente mediante a luta contra as estruturas injustas. E esta luta precisa ser uma luta política, pois as estruturas se mantêm e se consolidam por meio da política. Ou seja, é uma negação do pecado original. O problema não está no coração humano, o problema está na estrutura. Então, o que Marx diz que é o problema do mundo? O problema do mundo é o homem que é essencialmente mau? Não, o problema é a infraestrutura da sociedade capitalista que mantém uma superestrutura ideológica, que mantém as escolas, os sindicatos, as leis, etc. E é só quando a gente demolir esse capitalismo, esse sistema econômico, e igualar todo mundo, a gente vai resolver o problema e todo mundo vai ser maravilhoso. Ignorando o dado comum da humanidade que o ser humano é mau. Basta você ficar 5 minutos consigo mesmo e pegar aquele manualzinho de exame de consciência da igreja, né? Você vai ver que você é uma maravilha, né? Como dizia o Chesterton, diga-se o que quiser, sejam verdade ou não, todas as outras coisas, um fato é inegável: o homem não é o que ele deveria ser. Todo o esforço dos filósofos, etc., é para fazer o homem ser aquilo que eles entendem que o homem deveria ser. A maldade humana é o dado mais normal, não é? Então eles negam o pecado original, completamente. Então o problema não é a conversão, o problema são as estruturas. Primeiro erro, primeira heresia, né? 2, diz ele, para a teologia da libertação, a salvação tornou-se um processo político, para o qual a filosofia marxista oferecia as diretrizes essenciais. Assim, a salvação tornou-se uma tarefa que o próprio homem pode realizar. A salvação constitui, a partir de então, uma esperança exclusivamente prática. O que é isso? É a velha heresia do pelagianismo, que está na mão do homem o seu próprio processo de salvação. Jesus é apenas um bom exemplo, ou o melhor exemplo. Um jornalista católico, que era ateu, depois tornou-se católico, escreveu bons livros que não tem nenhum traduzido em português, infelizmente, chamado Malcolm Muggeridge. Ele dizia em inglês assim, que as novas notícias são apenas velhos acontecimentos acontecendo com pessoas novas. E as heresias atuais é a mesma coisa. As novas heresias são as velhas ideias acontecendo com pessoas novas, ou sendo apresentadas de novas maneiras. Essa ideia de que a salvação está na mão humana já foi resolvida com Santo Agostinho. O diabo, ele sabe o que dá certo, entendeu? O diabo não é muito inteligente, ele só é velho. Então ele sabe o que tenta o coração humano, né? A proposta que ele fez a Adão e Eva era essa, né? Vocês vão ser os atores da coisa aqui, vocês vão resolver, tá? Vocês serão como Deus, conhecedores de tudo, né? É mais ou menos a mesma proposta. Outro erro, terceiro, diz ele, o Ratzinger: o homem passa então, segundo a teologia da libertação, a ser o salvador do próprio homem. Anula-se a redenção que Cristo conquistou na sua cruz. Aqui, diz ele, está o grande perigo de uma teologia da libertação de fundo marxista. Toda a espiritualidade católica cai por terra e perdem a sua importância, os sacramentos, os mandamentos, etc. Se o homem é capaz de fazer a sua própria redenção, para que eu preciso dos sacramentos? Por que eu preciso da confissão para me colocar em estado de graça?
Por que eu preciso ter comunhão com o Cristo? Por que eu preciso ter uma vida de oração? Se o processo é da prática política apenas. Ou seja, ele nega a redenção. Bom, o cara que nega a cruz de Cristo chama-se anticristo. Se eu chamo um cara desse de capeta, eu estarei sendo fiel à situação. 4. A teologia da libertação não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente. Ela é a subversão radical do cristianismo, que torna urgente o problema do que se possa e se deva fazer frente a ela. Ou seja, um erro formal é a sua traição, ou o que eu quero dizer, é o uso político da fé. É a perversão do sentido da fé. A fé não é mais para levar você a Deus. A fé é para você resolver os problemas aqui. Construir o paraíso na terra sem Deus. Subversão radical. E por que ele diz que é um novo esquema de heresia que nunca existiu até hoje? E aí eu vou ao quinto ponto. Ratzinger diz: a teologia da libertação se concebe como uma nova interpretação, uma nova hermenêutica da fé cristã, como uma nova forma de compreensão e de realização do cristianismo na sua totalidade. Por isso mesmo, muda, diz Ratzinger, todas as formas da vida eclesial: a constituição eclesiástica, o direito canônico, o catecismo, a liturgia, a catequese, as opções morais, tudo. E isso não é viagem da cabeça do Ratzinger ou uma percepção dele, isso é dito pelo próprio Leonardo Boff num livro chamado da Teologia do Cativeiro, Teologia do Cativeiro e Teologia da Libertação. Que ele fala que a teologia do cativeiro é essa teologia amarrada, presa no magistério, e a teologia da libertação é essa que dá ao povo a oportunidade de serem os próprios autores da sua libertação das estruturas de pecado. E a teologia da libertação é tão interessante porque ela não é uma heresia. Ela não pode ser chamada de uma heresia. Porque o que é uma heresia? Sei lá, alguém cite o nome de uma heresia, por favor, por gentileza. O arianismo. O que é o arianismo? O arianismo pegava e dizia: olha, veja, Jesus Cristo pode ser uma criatura fantástica, mas ele não é Deus. Ele é semelhante a Deus, ou seja, ele é a maior das criaturas criadas por Deus, mas ele não é Deus. Ele é semelhante a Deus, mas não é da mesma substância de Deus. Não é gerado, ele é criado. Por isso que o nosso credo diz: gerado, não criado, consubstancial com o Pai. Né? Ainda tinha consubstancial e Patri. Né? Genitum, non factum. Deus de Deus, luz de luz, etc. Por que foi criado este credo? Por causa da confusão ariana. Mas o que a confusão ariana fez? Pegou um ponto da fé, que era a divindade de Cristo, e deformou para menos, anulou. O que o gnosticismo fazia, por exemplo? Pegava este mesmo ponto da divindade de Cristo e deformava para o outro lado, dizia que Jesus Cristo era só Espírito. Uma linha gnóstica dizia que no momento da cruz o Espírito de Deus saiu de Cristo e morreu só o homem. Né? Santo Irineu combatia muito bem esses gnósticos. Então a heresia sempre pega um ponto ou outro e deforma. O que a teologia da libertação fez? Pegou todo o cristianismo e deformou ele inteiro. Então não pode ser chamada de heresia. Nós não temos um nome para isso aqui. Talvez seja uma subversão radical, não sei que nome nós poderíamos dar. Mas o próprio Leonardo Boff no seu livro diz: ela é uma nova interpretação global da fé católica. Ele diz isso. E ela é isso. De todos os pontos da fé. Tudo é religião. Se você lê Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff, o esforço dele naquele livro é isso: é ressignificar o tempo inteiro a Igreja. Sexto ponto. Então é uma releitura total. Sexto erro: os teólogos da libertação continuam a usar grande parte da linguagem ascética, dogmática, mística da Igreja numa chave nova, de tal modo que aqueles que leem e escutam os teólogos da libertação falando, partindo de uma outra visão, ou seja, sem saber o que está acontecendo, podem ter a impressão de reencontrar um patrimônio antigo, ou seja, eles enganam as pessoas. Eles usam a palavra liturgia, usam a palavra muitas vezes missa, e vão usando a palavra da igreja, só que o significado que eles dão e vamos fazendo devagarzinho é outro, ou seja, subversão total da fé. Sétimo ponto: a comunidade interpreta com a sua experiência os acontecimentos e encontra assim a sua praxis. Ou seja, não é o magistério que diz qual é a interpretação válida,
é a comunidade eclesial de base, a comunidade local, o povo que interpreta a Bíblia, interpreta as coisas conforme a sua experiência local. E a partir disso propõe uma ação: ver, julgar, agir. Então eles veem a sua situação local, julgam aquilo a partir das escrituras e da sua experiência e propõem uma ação. Ou seja, é a relativização total da verdade. A verdade vale para a comunidade eclesial de base como vale para os cardeais, como vale para nós. Ainda que você creia, ainda que você não creia, não saiba da verdade, ela está aí. Ela não depende da sua interpretação. Ela não depende da sua anuência. A verdade é. O que é e o que não é, diz Aristóteles. Então, é um relativismo total. Assim, por exemplo, continua ele, o povo torna-se um conceito oposto e substituto à hierarquia da igreja. É a proposta de horizontalizar a igreja. E também o povo é uma antítese às instituições indicadas como força de opressão. O magistério, a congregação para a doutrina da fé e etc. O reino de Deus não deve ser compreendido espiritualmente nem universalmente, mas o reino de Deus deve ser compreendido de forma partidária e voltada para a prática política. Quando o pessoal da teologia da libertação fala muito em reino de Deus, o que é o reino de Deus? É a instauração do paraíso socialista, apenas. Porque o socialismo propõe um mundo futuro, né, faz tudo em nome de um futuro maravilhoso, e o cristianismo diz que o futuro será maravilhoso, mas o comunismo diz que isso é ação do homem, e nós sabemos que o futuro depende de Deus, e quem fará o mundo em que os carneiros se sentarão com os leões, né? E que não haverá morte, etc., é uma coisa que só Deus pode fazer. Oitavo ponto: a teologia da libertação vê no magistério da igreja, que insiste em verdades permanentes, uma instância inimiga do progresso, dado que o magistério da igreja pensa em metafísica e assim contradiz a história, ou seja, pensa em verdades eternas e não está ligado às realidades reais e temporais. Pode-se dizer que o conceito de história absorve o conceito de Deus de revelação. Ou seja, o que importa é o processo histórico e não Deus que está acima de tudo. A transcendência é anulada. O que importa é a história, porque tudo acontece aqui. Eles falam inclusive que é por isso que Jesus se encarnou, para para santificar a história. O que conta é o Jesus histórico. Tanto que os teólogos da libertação usam muito da teologia liberal protestante, por exemplo, de Rudolf Bultmann, que foi um dos responsáveis por por rachar Jesus Cristo. Ele diz: existe um Jesus Cristo histórico, real, identificado na história, não só pela Bíblia, mas por vários outros historiadores da época, e existe o Jesus da fé, que foi aquele criado pelos discípulos e pela igreja primitiva. Essa é uma coisa que o pessoal da teologia da libertação tem como certo. Tanto que chegou o seu Frei Beto lá em Londrina, numa conferência que eu fui, estava lá sentado na frente dele, a umas 3, 4 cadeiras, e o Frei Beto dizendo: veja, quando Jesus Cristo multiplicou os pães, ele não multiplicou, ele partilhou. Inclusive, aquilo lá, o que era? Nada mais era a multiplicação dos pães do que o fome zero de Jesus. Eu estava lá, com os meus próprios olhos. E o meu bispo, Dom Jeremias, se gabando de ter sido assistente do Frei Beto, como mais jovem. Não é? Nono ponto, ou seja, acabam com a transcendência, colocam tudo aqui na história. Porque o fundo disso é sempre o progressismo histórico. Foco na história. É a leitura de Marx fez de Hegel, né? Perversão total. Nono ponto: o êxodo, a história do êxodo do povo judeu no Egito, se torna uma imagem central da história da salvação, né? Vi a angústia do meu povo e desci para salvá-los. Eles falam que esse descer para salvá-los é Deus buscando, santificando e querendo dar importância ao processo histórico. E viu os pobres e a miséria, etc. E desceu. Essa é a parte preferida das escrituras dele. Então o êxodo se transforma numa imagem central da história da salvação, e o mistério pascal
da Páscoa do Nosso Senhor, é entendido como um símbolo revolucionário do mártir político, pobre, marginalizado, e que, portanto, a Eucaristia é interpretada como uma festa de libertação, no sentido de uma esperança político-messiânica e da sua praxis. Então, o importante é aquela Páscoa do povo que fugiu da opressão do Egito, e não o Cristo que oferece a si mesmo em sacrifício para a salvação das almas. É óbvio que no futuro o próprio Apocalipse diz que nós receberemos novos corpos, etc., mas em primeiro lugar a nossa alma, senão acabou. Mas o principal não é a salvação das almas, não é uma perspectiva eterna, mas a preocupação é a redenção aqui. Porque o que aconteceu no Êxodo era simplesmente uma figura, uma antecipação da salvação mais profunda e espiritual que viria por meio de Cristo. Apenas isso. Eles ignoram isso e transformam o Êxodo na narrativa principal. E décimo, a verdade não deve ser compreendida no sentido metafísico, como eu já disse, que é um idealismo, mas a verdade realiza-se na história. A própria ação é a verdade. Não existe verdade eterna. A única coisa decisiva é a praxis para eles, diz Ratzinger. A praxis política torna-se assim a única e verdadeira ortodoxia. Ou seja, é o primado da ação sobre o primado sobre a contemplação. O que importa é agir. O que importa é fazer. Mesmo que você faça ações contraditórias, o que importa é alterar a realidade presente, não a conversão. Então, esses são os principais erros. Existem outros, mas vamos dizer, esses são os principais erros do coração da teologia da libertação.